Pessoal, boa noite. Todo mundo me ouvindo? Renatão, gravando? Aí. Ó, Bia aí. Fala, Bia. Ó, pessoal, tudo bem? Vamos ver quem tá aqui hoje. Lucão, Felipe, Soraya, Gustavo, Elias, Di, Bia, Jussara, Thalita e Lauren e o Renato. Show de bola, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Tem gente nova aqui. Tem nome aqui que eu não vi ainda nesses dias, pelo menos nesses dias. Feliz aí, espero que vocês gostem dos nossos encontros aqui. A gente tem uns encontros que a gente está fazendo, vocês devem ter baixado o cronograma, e a gente tem batido um papo aqui que é sempre o objetivo de nos levar aqui dentro desse cenário gamer dos esportes eletrônicos a, primeiro, multiplicar aqui os nossos honorários, e, em segundo lugar, a gente conseguir um espaço para se tornar conhecido dentro desse nicho de mercado, que é o cenário gamer dos esportes eletrônicos. Então sejam muito bem-vindos aí, quem nunca participou aqui da aula, e quem participou, vamos junto aí, gente. Bia, você tá me devendo o teu endereço, hein? Não esquece de me passar depois. Quem não sabe, a Bia ganhou na semana passada num sorteio que foi muito engraçado, né? A Bia ganhou dois. A gente sorteou 3 produtos. A Bia ganhou 2. Olha que sorte. Se ela tivesse jogado na Mega da Virada, talvez ela tivesse ganhado. Depois eu vou te mandar, Bia, os modelos. A Bia ganhou uma camiseta, tipo essas que a gente tem assim da comunidade. E eu até sugeri, Bia, uma parecida com essa ou uma igualzinha a essa. Essa daqui é Expert Gold, que talvez seja um incentivo aí para você para conseguir chegar aí no mais alto cargo que a gente tem aqui na comunidade, que é a Expertise Gold. Que legal. Bom, galera, vamos lá. Bom, o nosso tema da aula de hoje é seu futuro brilhante no direito gamer dos esportes eletrônicos e na visão do amanhã. É um tema muito sugestivo, é um nome de aula bem sugestivo e vai diferir um pouquinho do que a gente veio discutindo aqui nos últimos dias. A gente falou ontem, por exemplo, sobre as questões relativas à prospecção de clientes, precificação nesse mercado, nesse cenário, e hoje a gente vai falar aqui sobre o futuro brilhante, né, na visão do amanhã. E eu acho que é muito importante a gente discutir algumas outras questões, talvez um pouco diferentes do que aquilo que a gente vê no dia a dia, sabe, gente? Questões técnicas, questões legais, legislativas. O advogado, ele não tem apenas as questões legais, técnicas e legislativas para se dedicar. A advocacia é muito mais do que isso. A advocacia ela é uma construção pessoal, ela é uma construção moral interna, e que a gente vem passo a passo, com bastante resiliência, galgando um caminho para torná-lo aqui o mais concreto possível. Né? Então não adianta hoje o advogado ter um título de livre docente, de doutor, pós-doutor, e não conseguir se encaixar no mercado. Né? Tem gente que gosta, quer viver apenas na vida acadêmica, e está tudo bem com isso, nada de errado. Mas não é a realidade da grande maioria. Né? A grande maioria está no mercado, quer entrar no mercado, e hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de conseguir um espaço, porque o mercado de fato ele está saturado. Eu queria só começar aqui contando para vocês uma historinha minha, pessoal, particular, que eu passei algum tempo atrás, para reflexão. Eu me lembro que em 2008, quando eu me formei, nessa época eu eu estava formado, estava me decidindo ainda o que eu faria da minha vida, né? Já estava com a OAB nas mãos, não sabia se eu ia ficar com o escritório, se ia continuar onde eu estava. Enfim, foi logo no comecinho, bem no início. E eu me lembro que eu me encontrei com uns amigos num churrasco, e naquela época eu era vegetariano, e não sei se todo mundo sabe, mas teve uma época que eu fui vegetariano, fiquei uns 5 anos sem comer carne, por convicção apenas, não por questões de saúde nem nada disso. Enfim, mas eu estava lá no churrasco e estava conversando com o pessoal. E um amigo meu, o Kim, amigo pessoal, assim, de infância, ele trabalha com tecnologia. E ele virou para mim e falou assim, ele falou: Hélio, você não sabe, cara, surgiu um novo ativo aí da internet, que é um criptoativo, uma criptomoeda. Ela se chama Bitcoin. Aí eu falei: ah, é, Kim? Fala mais aí sobre isso e tal. Aí ele começou a explicar o que era Bitcoin, a ideia da blockchain, etc. E estava bem no comecinho, né? E ele explicou, eu olhei para ele, absolutamente incrédulo, e eu falei: cara, eu prefiro manter o que eu tenho onde está, e eu não quero fazer nenhum tipo de investimento desse tipo, desse gênero. E naquela época, a Bitcoin custava aproximadamente, aí acho que 5 centes de dólar, né? Pelo menos uma fração da Bitcoin, era alguma coisa assim. Enfim, o Kim foi lá, comprou. Alguns amigos nossos foram lá e compraram as frações da Bitcoin. E eu não comprei. Passados um ano e meio,
eles começaram a voltar no assunto e começaram a comemorar, que eles estavam ganhando muito dinheiro fazendo esse tipo de investimento. Quando eu olhei aquilo, passou um filme na minha cabeça, passou uma história na minha cabeça, e eu falei assim, eu falei: "Cara, eu podia ter tentado investir. Era tão baratinho, era tão no começo, que se eu tivesse investido, talvez eu tivesse ganhado muito dinheiro fazendo isso". Sabe quando bate o arrependimento? E você fala assim: "Porra, eu deveria ter começado. Eu gostaria de ter começado lá atrás". E aquela foi uma lição para mim, foi um marco. Porque eu falei assim, eu pensei comigo, né, eu falei: "Mas se eu tivesse olhado para trás agora, se eu estiver olhando para trás, o que que eu gostaria de ter começado lá na minha vida, que daqui a algum tempo, um curto espaço de tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu não teria um arrependimento, né? O que que eu faria nesse momento?". E esse foi uma das decisões que eu resolvi tomar. Eu refleti muito sobre isso. E aqui eu não sei se vocês sabem, mas na minha vida, o gancho para o cenário gamer dos esportes eletrônicos foi mais ou menos durante essa história. Porque quando eu comecei a estudar o mercado gamer dos esportes eletrônicos e advocacia, pessoas falavam: "Mas você é louco, né? Você vai começar a fazer isso aí, né? Você não tem juízo, vai fazer um direito tributário, vai se especializar no direito empresarial, vai se especializar no direito do trabalho". Enfim, aquelas críticas que sempre vêm. E eu resolvi seguir meu coração, eu fiz o que o meu coração mandava, pensando sempre naquela mesma ideia que eu vivenciei, assim, empiricamente, nessa história desse meu amigo do Kim, né. O que eu gostaria de ter começado para não me arrepender lá no futuro? E aí eu resolvi fazer um curso de vendas, isso eu vou contar depois numa aula que a gente vai ter um encontro sobre a minha história, eu vou explicar para vocês como eu comecei, por que que comecei, mas isso daqui é uma parte que antecede, que precede, né, a minha entrada no cenário gamer dos esportes eletrônicos. E eu pensei naquela época que eu devia fazer aquilo que o meu coração mandava. E eu comecei a me dedicar a esse cenário gamer dos esportes eletrônicos. E aí, as coisas caminharam, e hoje, 15 anos depois, quando eu olho para trás, eu respiro aliviado. Eu juro por Deus, eu respiro aliviado. Porque se eu não tivesse começado a fazer isso naquela época, hoje eu não sei onde eu estaria. Eu estaria, talvez eu seria, um advogado comum, como muitos outros, numa área tradicional do direito e talvez muito infeliz. Talvez ali me apertando em meio a um mercado tão grande, tão gigantesco. E isso faz a gente ter propósitos na vida, né, quando a gente encontra essas assim, esses propósitos que a gente acredita para investir. E quando eu falo investir, não é investir financeiramente não, viu gente, é investir, em tempo de raciocínio, em tempo de maturação da ideia, em tempo de pensamento, em tempo de enfim, é o seu tempo, é a sua dedicação. Isso é um investimento. E quando as pessoas investem em qualquer coisa na vida delas, elas investem no futuro, elas investem em algo que está por vir lá na frente. Né, o Kim não investiu na Bitcoin porque a Bitcoin tinha grande valor. Ele investiu na Bitcoin porque a Bitcoin ia um dia valorizar. E ele tinha uma sensação que isso fosse acontecer. Quando a gente traz essa ideia aqui para o cenário gamer dos esportes eletrônicos, todas as pessoas que sabem no fundinho do coração que esse mercado aqui já é gigante, né? Ele já é gigantesco, grotescamente gigante. Mas todo mundo sabe que é um mercado que é para o futuro, ele vai para o futuro e vai crescer muito, né? Qual será o preço do arrependimento do amanhã quando você se flagrar sabendo, passando por essa história, sem fazer nada, sem agir, sem se dedicar a esse mercado, sem se dedicar aqui à comunidade, qual vai ser o preço do arrependimento lá na frente? Né, eu não quero trabalhar com culpa aqui, mas eu quero que vocês pensem em raciocínio, porque é uma história minha, uma história que eu vivenciei e eu vejo muita gente hoje batendo o olho no cenário gamer dos esportes eletrônicos e falar: "Pô, será? Talvez não". Né, você não precisa, cara, fazer só isso, você pode implementar isso no teu escritório. O teu escritório, ele depende disso. Ou se você, por exemplo, estiver saindo do escritório e quiser se dedicar, melhor ainda, né. Hoje em dia a gente está numa situação complicada na advocacia, gente. Hoje a gente tem aproximadamente 1 milhão de bacharéis, 1,5 milhão de advogados e mais 2.000 cursos de direito que vão formando aí uma metralhadora de pessoas pela frente, que vão entrando no mercado, vão entrando no mercado com energia, e às vezes passam na frente de quem já se formou há muito tempo.
Mas o problema é que essas pessoas estão sempre focadas naquela área tradicional, não encontram algo diferente para fazer, né, e aí a gente passa a concorrer. Isso é muito difícil. O mercado aqui não tem concorrência, porque as pessoas não fazem nada. Hoje eu estava fazendo uma live de manhã lá com o doutor Emerson, que é delegado, e ele estava me falando isso. Ele falou, né? Ele falou: "Ó, quando eu comecei na delegacia tratando de tecnologia, crimes digitais, crimes virtuais, muito pouco se falava nisso. Muito pouco se falava em direito de tecnologia. Hoje ele encabeça lá uma equipe de operação especial da inteligência da Polícia do Rio Grande do Sul, porque foi visto como referência. Começou lá atrás. Esse mercado está começando agora, e é assim que a gente tem que fazer, né? Ou a gente ou a gente se dedica, e muita gente tem vergonha. Muita gente fala assim: "Ah, não sei se eu devo me dedicar ao cenário game de expansão", parece algo imaturo, parece algo de criança, né? E a família cobra, cara. E a família cobra, né? Quando eu comecei, não foi fácil. Meus pais falaram pra mim que eu estava doido, né? Falaram: "Pô, mas você vai fazer, você vai tentar trabalhar na advocacia, primeiro lugar com tecnologia, segundo com jogos eletrônicos, é isso?" Eles não entendiam, mas eu entendia, eu sabia que era possível isso, e fui embora, né. E a cobrança vem, gente, a cobrança vem, seja porque você está numa área do direito e você não se destaca, seja porque você está estagnado, seja porque você está no escritório e está infeliz, e aí você olha para tua mulher, ou para o teu marido, ou para o teu pai, ou para tua mãe, e todo mundo sabe que você não está feliz. Tudo isso porque tu não arrisca, né. Quando a gente arrisca, tudo fica diferente, né. Aí chega um momento que a pessoa fica tão saturada, que ela tem 2 saídas: ou ela desiste, ou ela continua estagnada. E o propósito de vida, né, será que é esse? Essa é uma dificuldade, né. Mercado dos esportes eletrônicos, gente, nós temos hoje de consumidores 120 milhões de consumidores. Metade da população brasileira joga alguma coisa, de todas as idades. E as pessoas entendem que aqui há modelos de negócios, tanto no mercado gamer como no mercado dos esportes eletrônicos. As pessoas sabem disso, e as pessoas ganham dinheiro fazendo isso. E ganham muito dinheiro. Tem moleque aí de 17, 16, 15 anos que ganha muito dinheiro fazendo isso. Entra no mercado de skins lá, compra e vende skins, e ganha dinheiro fazendo isso. Esse é um exemplo, mas tem muitos outros. Tem moleque que é bom em organizar torneio. Tava conversando hoje com uma molecada. Aliás, tem alguém do Paraná aqui, Curitiba? Curitiba? Hoje eu estava conversando com um jornalista, e eles fundaram a Associação Paranaense de Esportes Eletrônicos. E eu estava batendo um papo com eles estavam falando, né, sobre a atuação deles lá no mercado e etcétera, e da grandiosidade que tem representado isso lá para o estado do Paraná. Então, a gente vê assim, vários lugares do Brasil hoje, gente, vários lugares, e aí vai uma outra questão importante, né, muita gente pensa que não na cidade que mora, que é porque é pequena, é uma cidade do interior, não tem essa demanda. Aqui pra gente é tudo digital, né, é tudo digital. Esses meninos que eu estava conversando, que organizam torneios, campeonatos, é uma molecada, 17, 18 anos. São muito bons em organizar torneio e fazem tudo isso online. Tem plataformas e eles fazem um chaveamento e abrem as inscrições, a galera paga e eles administram. Olha que doido. E eles precisam de regulamento, precisam de uma série de coisas que não fazem, né. Esse mercado tá, assim, ele é um mercado, assim, que não tem muita fronteira, não tem barreira, ele é transfronteiriço, ele atropela muita coisa, sabe, e do ponto de vista global isso. Então é importante a gente sempre ter essa visão, né. E tem uma frase que muito se fala aí, que é o seguinte: "Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa". O que que quer dizer isso? O que que essa frase quer dizer? Que quanto mais cedo você acorda, mais cedo você vê, mais cedo você enxerga e mais cedo você se dedica. Né. Essa é a grande ideia, essa é a grande ideia. A gente sempre tem que começar antes, sempre tem que ter um passo à frente do mercado, se possível. O mercado está aí, né, e a gente não pode resistir a ele, a gente não pode ficar parado tentando resistir, nadar contra a maré está aí, você precisa ir a favor dela, e a maré vai te levar e ela vai te derrubar muitas vezes, e quando ela te derrubar você precisa ter resiliência, porque a resiliência, quando você tem uma paixão pelo que você faz, a resiliência ela fica muito mais leve. É difícil você ter resiliência, né, se reinventar
Quando você está em um mercado, por exemplo, que você já não gosta, é muito difícil. Mas quando você faz algo que você faz por paixão, porque você ama, porque você gosta, todo mundo que está aqui gosta de game. Todo mundo que está aqui gosta de entretenimento, esporte eletrônico. Você fazer o que você gosta, o que você ama com paixão, é muito mais fácil você ter resiliência para superar as dificuldades que esse mercado vai propor para você. Nada por acaso, gente, nada por acaso. Vocês estão aqui por um motivo, é por uma mensagem, ou é para acompanhar o conteúdo, ou é para acompanhar, abrir a cabeça, abrir a mente, ter novos insights. Vocês estão aqui por algum motivo, eu não sei qual é, mas a gente tem sempre que pensar nisso, né. Tudo é uma descoberta, tudo é uma descoberta nova. E aqui onde a gente está hoje, nesse momento, vocês percebem que a nossa aula hoje não é uma aula técnica, não é uma aula de conteúdo propriamente jurídico, mas é uma aula comunitária. É uma aula de ajuda, é uma aula de recado, que serve para guiar muita gente que hoje em dia está com dificuldade. E eu gosto de bater um papo de vez em quando, assim, porque isso motiva outras pessoas. Isso dá energia, dá encorajamento, traz experiência. A advocacia é mais do que técnica. A gente precisa ter um apoio, né, um amparo moral, porque se a gente não tiver, a resiliência fica realmente difícil. Muita gente fala assim, né, que a gente para reconhecer, pra como pilar, né, dos nossos propósitos, e para que a gente possa fazer um investimento seguro em tempo, em estudo, porque estudo, tempo é dinheiro. Se você gasta o seu tempo estudando ou indo pelo caminho errado, você vai gastar muito. E se você vai pelo caminho errado, você gasta ainda mais, né. E você tem que andar pelo caminho certo, com as ferramentas certas, porque não adianta você pegar uma Ferrari, por exemplo, e fazer um rally, fazer uma trilha, Ferrari não vai andar. É um baita de um carro, mas não anda. Você tem que pôr um Troller, um Jeep 4x4 para conseguir atravessar nessas estradas de barro, de terra. Essas ferramentas têm que ser as ferramentas adequadas, né. E quando a gente fala aqui no nosso cenário, a gente precisa ter essa consciência de que não adianta só você estudar, né, e se tornar a Ferrari aí do direito. Você precisa, enfim, caminhar no caminho certo. Às vezes você estuda e começa a estudar e vai enveredando por outro caminho, mas o mercado se apresenta diferente. Se a gente não tiver essa visão e essa consciência, fica tudo muito difícil, muito diferente. A gente tem 2 pilares, basicamente, que a gente usa para definir como é que a gente vai investir na nossa vida, na nossa carreira. E o primeiro deles é reconhecimento. É reconhecer não só o momento atual que a gente vive, mas o momento atual do ponto de vista da profissão, jurídico e mercadológico. Quando a gente tem essa consciência, esse reconhecimento, a gente passa a ter vários insights que vão nos levando para o caminho certo. E aí vem o segundo pilar, que é o pilar da decisão, que é o momento que a gente precisa tirar para decidir com base no reconhecimento. Se a gente reconhece que a profissão está difícil, se a gente reconhece que o mercado não quer pagar, se a gente reconhece que o mercado está saturado e você está espremido em meio a tantos outros advogados por aí, por que, que você vai continuar lá se você reconhece isso? Por comodidade? Conveniência? É mais fácil? Não é desgastante? Você não precisa passar nenhum nervoso? Quando um foguete vai subir, ele treme. Quando o avião vai subir, ele treme. Até atingir uma estabilidade. Quando ele atingir a estabilidade, ele vai embora. E na profissão é igual, não é diferente. Vocês já viram um jogador de golfe? Você já viu um jogador de golfe, por exemplo, dar uma tacada e acertar no buraco de primeira? É muito raro, é muito difícil. O que que o cara faz? Ele dá uma primeira tacada no norte dele, que é o buraco, mas a bola não entra. E aí ele vai lá na bola e ele corrige o percurso da bola. A bola veio parar aqui. Ele vai lá e vai trazer ela mais para cá, e depois mais para cá, até cair lá no buraquinho. E essa é uma reflexão que está presente na nossa vida, é assim o tempo inteiro. Então quando a gente reconhece que as coisas estão difíceis, fica muito mais fácil da gente decidir por qual caminho a gente vai seguir.
E esse daqui é um caminho seguro. Ele é um caminho que vocês podem ver por aí na comunidade. Todo mundo que vocês veem aqui na comunidade, na lateral aqui do Discord, as pessoas que têm o nomezinho, o nome com uma cor diferente, essas pessoas têm um cargo, elas são ranqueadas. Você entra na comunidade aqui como aspirante, a expert em direito gamer dos esportes eletrônicos, para você começar a multiplicar os teus honorários e começar a fazer o seu nome. Quando você começa a fazer o seu nome, começa a multiplicar os teus honorários, aí você começa a ranquear, até chegar no Expert Gold. A gente tem 8 ou 9 cargos aqui. Enfim, gente, isso daqui que eu falo para vocês é para prevenir um eventual futuro arrependimento. Se tá todo mundo aqui agora ouvindo o que eu tô falando, se ninguém agir, ninguém fizer nada, ninguém começar a estudar, ninguém começar a prospectar cliente e parar para ver como é que vai estar essa comunidade, esse mercado, esse cenário daqui 1, 2, 3 anos, o arrependimento vai bater e vai bater forte. Você vai falar: "Porra, podia ter começado lá atrás e não comecei. Reconheci, mas não decidi". Essa é uma dificuldade que a gente tem lá na frente. E acho que o pior inimigo é o eu. Somos os nós mesmos, né, porque a nossa cabeça depois ela fica lá pipocando, ela fica batendo. Eu devia ter feito e não fiz. É o arrependimento, é a culpa. Isso dói, cara, isso dói muito. Doeu pra mim lá na Bitcoin lá atrás, e doeria hoje se eu não tivesse feito o que eu fiz. Ó, a Bia falou aqui. A Bia falou: "Eu tentei conciliar fazer o meu nome com trabalhar em escritório massificado. É muito difícil. Esse ano saí do escritório, estou 100% focada nessa empreitada". Muito bom, Bia. E que decisão acertada, olha aí, ó. E devo isso ao professor Hélio. Não, Bia, na verdade você não deve a mim não, você deve a você, viu, querida? A você. Porque na verdade você decidiu. Eu sou um instrumento. Eu sou apenas um instrumento aqui para vocês. De verdade. Eu sou alguém que talvez possa motivar vocês, possa fazer com que vocês se identifiquem, tenham insights, tenham ideias. Aqui, gente, por mais que pareça, ninguém é concorrente de ninguém. Vocês são concorrentes de vocês mesmos. Vocês são concorrentes do eu de vocês. Eu sou um instrumento que vai dando um norte, sou um GPS que direciona vocês. E na medida que vocês vão caminhando, é com a própria perna. Não é pelo Hélio, é por vocês, é pela família de vocês, é pelo futuro de vocês, é pelo propósito de vocês. A Di falou. Ô Di, que legal, a Di. A gente participou outro dia de um podcast e ela participou de outro depois. E eu assisti a gravação, não consegui entrar online, mas foi fantástico, Di. Ela falou: "O arrependimento maior realmente vem das coisas que a gente deixa de fazer". E é isso aí, cara. É isso aí. Gustavo perguntou aqui: "Professor Hélio, e o que diz da atuação nesse cenário estando no exterior?". Olha que legal essa pergunta. Cara, a gente tem vários experts espalhados aí pelo Brasil e pelo exterior, né. Essa semana a gente conversou com a Laila. A Laila está em Detroit, nos Estados Unidos. A Laila, ela é expert Gold. E ela começou, enfim, naturalmente no Brasil, viajou para os Estados Unidos, continua fazendo a mesma coisa, continua faturando a mesma coisa, trabalhando de lá, né. A gente tem o Igor vai conversar comigo na semana que vem, ele também é expert Gold. E o Igor está em Portugal hoje. Estava conversando com ele ontem, porque a gente pegou umas ações aí do Corinthians, e enfim, a gente estava articulando lá com os jogadores e tal, saiu até uma matéria hoje, no Globo Esporte, e o Igor que apareceu lá. E aí a gente vai conversar com ele. Ele tá em Portugal, cara. Ó, deu entrevista em Portugal, atua de Portugal, faz tudo de Portugal, né. Então, assim, aqui não tem fronteiras, cara, realmente não tem fronteiras. Você pode, enfim, tá numa grande metrópole, numa pequena cidade do interior, que aqui, para esse cenário, pouco importa, é tudo a mesma coisa. As pessoas não te olham por estado, não te olham por cidade, não te olham por residência ou por escritório, elas te olham na internet. Se você tiver um bom cartão de visita,
um bom atendimento, um bom protocolo de venda, difícil dar errado. Que legal, Gustavo, você quer ir pra Portugal. O Cadu o Cadu também estava em Portugal quando ele entrou para a comunidade, o Cadu foi diferente, o Cadu estava em Portugal quando ele entrou para a comunidade, e depois ele voltou. Ele é do Pará, Abaetetuba. Cara que manja muito de jogo eletrônico, mas muito. E assim, manja não de jogar, sabe? Quer dizer, jogar também, né? Mas ele manja de tudo, né? Você fala assim, ó, sistema de economia num jogo digital. O cara sabe tudo. Inflação, deflação dentro do jogo e por aí vai. Ele estudou, ele deu uma aprofundada mesmo, né? Conhece os sistemas lá, o PRDD que a gente fala, né? Que é um sistema de recompensa, os desafios com propósitos e tudo mais. Que os jogos, quando eles têm ali o seu enredo, né, construído, ele tem que ser baseado nisso, porque senão o jogo não engaja e a empresa não vende. Então tem uma lógica de mercado nisso tudo. E vocês têm que conhecer isso também. Ó, a Soraya falou: o jogo me ajudou a não me afundar mais no poço após a perda da minha mãe. E a possibilidade de aliar o jogo com direito tirou literalmente do poço. Que legal, Soraya, que fantástico ler isso. O jogo, no fundo, ele é um refúgio, né, o jogo eletrônico, ele é um refúgio pra gente. Ele é um momento de descanso, um momento de lazer, um momento de entretenimento. Entretenimento, ele é um direito fundamental, está previsto lá na Constituição Federal. O esporte é um direito fundamental. Ele não é positivado, mas lá no artigo 5º parágrafo 2º, a gente tem uma abertura da legislação para o reconhecimento de novos direitos fundamentais. E é importante a gente se entreter, é muito importante, é um momento de descanso, né. E o jogo eletrônico é muito satisfatório nesse sentido, ele é altamente satisfatório, né. Enfim, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: se você está aqui hoje, nesse momento, acompanhando essas aulas, ou se você vai assistir essa aula aqui hoje lá no YouTube, ou amanhã no YouTube, enfim, vai assistir a gravação lá depois, você já deu o primeiro passo, gente. Você começou 2024 já dando o seu primeiro passo. Porque receber esse conteúdo que vem sendo ministrado, eu não sei se vocês conseguem enxergar isso, mas o cronograma que a gente monta, ele é um cronograma com uma ordem sucessiva, uma ordem lógica, que faz você começar a entender a lógica de como atuar nesse mercado, nesse cenário. E se você tem acompanhado esse conteúdo, você deu o seu primeiro passo aqui em direção ao seu futuro brilhante, e você não vai se arrepender disso. Seja para você começar uma nova área do direito no teu escritório, seja para você se dedicar pessoalmente, profissionalmente para esse mercado. E aqui você se livra do maior peso que a gente pode ter, que qualquer humano pode ter, que é o peso do arrependimento. A gente vê outros nichos concorrentes, né? A LGPD é uma excelente área, mas ela ainda me parece um pouco difícil de concretizar o nome. Tem meia dúzia de nomes na LGPD que fazem mais sucesso, mas é um mercado ainda que, me corrijam se eu estiver errado, pode ser que eu esteja errado, eu não tenho uma atuação enfática aqui na LGPD, mas é um mercado muito bom. Mas quando se compara que é o cenário gamer dos esportes eletrônicos, não tem comparação. Aqui a gente tem um efeito global, gente, um efeito global. E aqui todo mundo gosta, não tem quem não goste de jogo eletrônico. Tem gente que não conhece, tem gente que nunca jogou, mas quando conhece, vicia, porque os jogos são feitos para viciar. O sistema dos jogos são feitos para viciar. Quando a gente entra num jogo, muitas vezes na vida, a gente não encontra o nosso propósito, mas quando você entra num jogo eletrônico, você tem propósitos lá dentro, você tem desafios, você tem o sistema de economia, você tem o sistema de remuneração do jogo, e aquilo é uma vida secundária, é um second life. É por isso que as pessoas viciam no jogo. E quem não é viciado e não gosta de jogo é porque nunca jogou, porque se jogar vai viciar. E aí é conhecendo esse meandro desse universo gamer dos esportes eletrônicos, esse universo paralelo, que a gente começa a ver a grandiosidade dele. Né, a Soraya falou aqui que o jogo ajudou ela a não se afundar, porque foi um refúgio. Foi algo que ela usou para conseguir encontrar um apoio ali, um apoio emocional talvez, ou talvez moral,
Ó, o Gustavo falou: "Ia começar a atuar como DPO, segurança mais direito. Mas quando voltei o meu olhar para essa possibilidade, que eu amo desde que tenho 6 anos, me faz voltar ao direito", e isso é recente. Olha aí, cara, isso, Gustavo, se chama paixão, cara, é propósito, né. É muito mais fácil de você superar as dificuldades fazendo algo que você ama do que fazendo algo porque, sei lá, é só uma oportunidade, né. O Elias falou aqui, ó: "Professor, o que diz sobre a questão de compras online feita por menores de idade com cartão dos pais sem permissão? Como muitos casos que já aconteceram, teria chance de reversão?" Olha que legal, uma pergunta interessante, Elias, é uma pergunta interessante. Na verdade, assim, a gente voltando lá por ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente sabe que os pais, tutores, curadores é quem tem o poder de cuidar das crianças, né. Então, se houve uma compra feita pela criança, foi uma falha dos pais, né, dos tutores ou curadores. Eles que teriam o pátrio poder ali, a representação do menor, seja ele relativamente ou absolutamente incapaz. Agora, se ele comprou e fez essa compra, realizou essa compra, enfim, ela foi feita, né. Depois para o pai pedir isso fica um pouco difícil. Se a empresa souber como apresentar essa tese de defesa baseada, por exemplo, no CDC, no ECA, é mais fácil de você conseguir a negativa, né. Aconteceu muito isso, eu já as empresas que eu defendo acontecem muito, né, os pais reclamam ou apresentam aquele chargeback, né, o não reconhecimento da compra, né. Ó, a Di falou: "É vocação". É isso mesmo, Di. É vocação. Você encontra a sua vocação muitas e ainda bem que você encontrou logo, né, Gustavo, você encontrou recentemente, você saiu da faculdade agora. Então isso é propósito, é vocação, né. Que fantástico. É, agora é estudo da OAB, é isso aí, tem que focar, tem que focar. Muito bom. Ó, teve um caso que criança fez uma compra de milhares e no final conseguiu ser ressarcida, mas a criança tinha 7 anos, se não me engano. É, acontece, né, a jurisprudência vai ter sempre entendimento aí divergente, é difícil a gente encontrar algo, assim, que seja de fato unânime, né, a menos que seja, decisões lá dos tribunais superiores, mas acontece, acontece. Ó, na segunda-feira, amanhã a gente não tem encontro, tá. Na segunda-feira, eu vou contar um pouco para vocês da minha jornada aqui no cenário gamer dos esportes eletrônicos, vou fazer um relato pessoal, como eu comecei, as dificuldades especialmente que eu tive, onde eu mais errei, onde eu mais acertei, e a gente vai conversar sobre isso. Na quarta-feira que vem, eu vou conversar com o Igor, que é um expert gold aqui da comunidade também. E o Igor está em Portugal, ele vai contar pra gente aí sobre a atuação dele, e tem tido uma atuação, assim, fenomenal, não só em faturamento, mas em reconhecimento, né. Essas matérias que hoje ele tem sentido, né, que saem aí na imprensa, ter que lidar com o jornalismo, ter que lidar com os jornalistas, não é fácil, é difícil. Você pega casos de grande repercussão, gente, é uma pressão assim, tamanha que você sofre, né. E isso pode acontecer, assim, do dia para a noite. Você pode pegar uma situação que um dia você, enfim, nem imaginava que você ia pegar e tem uma grande repercussão. A Laila falou isso nessa semana que a gente teve aqui uma entrevista com ela. Ela falou assim: "Ah, eu fiz uma postagem na rede social, intencional e etcétera, e aí veio uma menina que parece que tinha, não sei se alguém da família tinha se suicidado e tal, e tomou uma repercussão gigantesca, né". Enfim, isso pode acontecer assim, ó, num estalar de dedos, né, nesse cenário. A imprensa ela fica sempre muito em cima, né, e o Igor vai contar um pouco pra gente aqui dessa atuação, né, como é que lidar com a imprensa nesse cenário, porque assim, a imprensa é dedicada, então você pega tem grandes portais hoje, né, tem a ESPN, tem a Globo, Globo Esporte, tem, enfim, um zilhão de imprensas aí dedicadas, né, então, são situações que a gente consegue
trabalhar e isso traz reconhecimento. É muito importante saber lidar com a imprensa, né? A gente vai bater um papo sobre isso daí com o Igor. Soraya falou aqui, ouvindo você falar sobre organizar torneios, lembrei dos vários que já organizei quando participava como staff das ligas voltadas para o jogo que eu ia jogar. Agora aproveitarei essa experiência, sem dúvida, Soraya. Olha que fantástico, cara. E isso, gente, jogar é muito importante. Para quem gosta, né? Para quem não é cenário, tal, jogar é muito importante. Você passa a ter uma visão que muitas outras pessoas não têm. Organizar torneio da mesma forma, né? Fazer liga, fazer chaveamento, é um negócio meio complicado, né? Não é para advogado, mas se você faz na sua vida, você passa a ter uma bagagem, uma experiência muito importante. Porque lá na Lei Geral do Esporte, gente, não sei se todo mundo sabe, a gente. Porque quase ninguém teve contato com a Lei Geral do Esporte. Essa é a grande verdade. Na faculdade ou em matérias complementares à faculdade, né? Mas na Lei Geral do Esporte tem diversos dispositivos que tutelam ali a integridade do campeonato, que tutelam a imprevisibilidade do resultado. E quando você tem resultados ou previsíveis, ou em conluio, ou qualquer outro tipo de situação que fuge ali da normalidade, isso pode trazer aqui repercussões, inclusive no âmbito criminal. Né? Esses torneios de esportes eletrônicos que estão aí com milhões de dólares que são distribuídos em prêmios de vários jogos, estão todos sujeitos a essa legislação. A dificuldade aqui é que talvez vocês ainda não tenham chegado nesse raciocínio, mas quando a gente fala aqui no cenário gamer, gente, a gente tem uma estrutura piramidal que ajuda a gente a ver o cenário, né? Mas hoje a gente tem que dividir cenário com investimento público e investimento privado. A gente tem uma infraestrutura inteira do direito privado. Artigo 421 do Código Civil, que trata lá da liberdade contratual, e você vai lidar com essa relação, enfim, em que o Estado não pode enfiar o dedo. Excepcionalmente, em algumas situações, pode haver ali revisão de cláusulas, de contratos e tudo mais. Agora, quando você recebe investimentos públicos, por exemplo, você pega uma federação, confederação, que organiza um torneio, um campeonato, essa federação e confederação aqui, ela provavelmente recebe esses incentivos, né, são instituições privadas, mas sem fins lucrativos. Mas muitas vezes elas recebem ali os incentivos públicos, né? Isso por meio de dinheiro para organizar os seus torneios. E a gente tem que dividir hoje dessa forma. E a dificuldade no início da atuação nessa advocacia é você conseguir, né, visualizar. Não só ver, você precisa enxergar além daquilo que você vê. Essa habilidade que vocês passam a ter. Tá legal? Então tá bom. Acho que é isso aí, gente. Ó, nossa aula de hoje, então, a gente vai terminar por aqui. Obrigado pela companhia. A gente se fala na segunda-feira, às 20h07. E na quarta-feira, na terça também a gente tem acho que uma live, na quarta com o Igor. Enfim, depois vocês deem uma olhadinha lá no nosso cronograma que ele está atualizado. Tá legal? Quem não se inscreveu na jornada, não se esqueçam de se inscrever, hein, gente? Não se esqueçam de se inscrever. Lá vocês vão ser direcionados para os grupos do WhatsApp, e nos grupos do WhatsApp a gente vai liberando os materiais. Tá bom? Grande abraço. Valeu!